Olá! Hoje nós vamos ver o direito durante a Idade Média. É importante perceber que a Idade Média pode ser dividida em dois períodos relativamente independentes. A Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Em cada um desses períodos, nós teremos características distintas. Por isso, essa separação acaba sendo muito relevante, especialmente do ponto de vista jurídico. É interessante percebermos que o que delimita a Idade Média são marcos romanos. O marco inicial da Idade Média normalmente é atribuído à queda do Império Romano Ocidental, ou seja, quando os bárbaros da tribo dos Hérulos invadem e tomam a cidade de Roma, e com isso outros povos bárbaros se aproveitam da desorganização e invadem outras partes do Império. Então, a queda do Império Romano do Ocidente vai se dar ela se inicia em 476, mas ela vai se prolongar ao longo de alguns séculos. Já o marco final da Idade Média se dá com a tomada de Constantinopla, pelo menos a maior parte dos historiadores clássicos assim delimitava. Ou seja, em 1453, quando os turcos otomanos cercaram e invadiram a cidade de Constantinopla, colocando fim ao Império Bizantino, ali terminou a Idade Média. No entanto, historiadores mais recentes têm proposto uma revisão desse marco final, dizendo que há um evento mais relevante na mesma época, no mesmo século, que representou uma ruptura muito maior com as ideias vigentes, e seria a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1496. É interessante, com isso, percebermos que os marcos normalmente colocados pelos historiadores são sempre marcos arbitrários, que têm muito mais uma função didática do que realmente a representação de uma passagem muito brusca de uma época a outra. Ninguém pode dizer que de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, a mudança é tão drástica assim em todo o mundo que representa realmente uma passagem de uma era, de uma idade para outra. Esses marcos têm realmente essa função didática. E nós vamos nos utilizar dessa divisão didática para explicar, então, o direito durante o período da Alta Idade Média. Mas antes de entrar nesse tema mais bem delimitado, nós temos que fazer a ressalva de que a Idade Média não foi um período perdido, um período de trevas. Na verdade, essa expressão Idade das Trevas é uma expressão cunhada pelos iluministas, com a intenção de fazer uma oposição, de colocar uma dicotomia entre as suas ideias e as ideias medievais. Supostamente, então, eles como a luz e a Idade Média como as trevas. E eles vêm, então, para clarear o mundo das trevas medievais, afastando as superstições. Já dá para perceber por esse discurso que se trata não apenas de um exagero, mas de uma falha mesmo, de uma tentativa ideológica de se sobrepor a muito do que foi construído na Idade Média, e muito de bom realmente se construiu. Só que em razão da até mesmo da dificuldade em se estudar o período medieval, por muito tempo se acreditou que esse era um período perdido. A gente pode perceber que realmente a Idade Média é um período mais confuso, porque há diversos eventos se acumulando e também há uma diferença muito grande de região a região. Então, até mesmo
colocação do feudalismo, nós teremos partes da Europa que não tiveram feudalismo ou tiveram um feudalismo muito enfraquecido, como foi o caso de Portugal. E em outros lugares, o feudalismo se implantou muito cedo, em outros ele vai se implantar mais tarde. Então, as características da Idade Média realmente são difíceis de ser reunidas de maneira estável em poucas linhas. Além disso, os iluministas pretendiam exatamente instaurar um método de análise diferente. E, por isso, essa tentativa de ruptura foi bastante significativa. Mas, iniciando, então, o nosso período da Alta Idade Média, nós podemos perceber pelo mapa que várias foram as tribos bárbaras que invadiram o Império Romano. E aí nós teremos, por exemplo, os visigodos se instalando aqui na região da Península Ibérica e parte da Gália. Os visigodos, eles têm uma importância muito grande dentro da nossa história, da história brasileira, já que como herdeiros da tradição portuguesa, nós também sofreremos a influência desses povos. Mas é interessante lembrar que muitos desses povos já estavam em contato com os romanos e, portanto, durante a queda desse Império Romano do Ocidente, nós não temos sempre invasões externas. Às vezes nós temos um conflito interno que acaba retirando os romanos do governo local. Com isso, há inclusive uma certa manutenção da cultura romana, mas agora lado a lado com uma cultura bárbara, com uma cultura germânica. A Alta Idade Média vai ser caracterizada, como eu já falei, pela descentralização do poder político. Porque além do poder do rei, ou seja, cada tribo bárbara tinha um rei, nós teremos que este rei, como estratégia para dominar toda a região, todo o território, vai acabar concedendo terras aos seus súditos mais próximos, normalmente generais, que recebiam terras e se tornavam, então, vassalos do rei e senhores daquela terra para permitir que outros a cultivassem. Além, então, de rei e senhores feudais, nós teremos ainda a própria Igreja Católica, que exerce um poder crescente durante o período da Alta Idade Média e que vai também, de certa forma, fazer uma concorrência com o próprio rei. Então, a descentralização do poder político é bastante acentuada. Também será na Alta Idade Média que nós teremos a instituição do feudalismo, e, com isso, nós retornamos a um sistema econômico simplificado, um sistema econômico mais voltado à produção de subsistência, com mão de obra servil. E também vamos ter, em razão da própria descentralização do poder político, também uma pluralidade de direitos, já que nós teremos povos romanos, que agora são dominados pelos bárbaros germânicos, com o seu próprio direito originário. Mas também teremos que os bárbaros trazem um direito próprio, normalmente um direito consuetudinário próprio. E ainda teremos a instalação de um direito feudal dentro de cada feudo para reger essas relações hierárquicas e também a regulação da própria terra. Além disso, há o direito canônico, o direito da Igreja Católica. Então, nós temos 4 direitos convivendo. E o direito feudal é o que rege as relações feudovassálicas, as relações com a terra, as relações de servidão, as relações de vassalagem. É interessante nós percebermos que toda a sociedade está submetida a essa relação hierárquica, seja de sucerano vassalo, seja de senhor servo.
A feudalização não se dá apenas no sentido físico, com o fato de se erguer muralhas para a proteção das cidades. Nós teremos também uma feudalização cultural, uma feudalização do próprio conhecimento, já que dentro dos feudos circula conhecimento, mas não fora deles. Não é seguro ter essa circulação externa. E, por isso, muito do que vai ser produzido na Idade Média só vai ser divulgado e circular durante a Idade Moderna. Então, como nós falamos, nós temos 4 ordenamentos jurídicos, mas o principal é entender que esses ordenamentos não são ordenamentos tão técnicos, eruditos, como foi o direito romano. Na verdade, aqui, o mais erudito de todos os ordenamentos é o direito canônico, aquele que herda de maneira mais próxima a herança das tradições romanas. Então, as tradições elas são herdadas dos romanos, ali se mantém, inclusive, alguns procedimentos. Mas, nos outros 3 direitos, eles vão ser, em geral, transmitidos oralmente, então há uma simplificação, uma fragmentação, inclusive, das fontes. Poucas serão as fontes escritas. Vamos começar analisando agora o direito romano da Alta Idade Média, chamado direito romano medieval. Direito romano medieval é caracterizado por ser um direito muito mais simples do que aquele direito romano do Império, mas também por não ter fontes formais na maior parte dos reinos. Então, em boa parte dos reinos, nós não tivemos mais fontes escritas do direito romano. Por que não? Primeiro, porque com a invasão dos bárbaros, muitas dessas fontes escritas se perdeu. Então, nós teremos o próprio desconhecimento acerca do Corpus Juris Civilis, que foi aquela importante fonte elaborada no Oriente a mando de Justiniano, mas não vigente no Ocidente. Muitas bibliotecas vão ser saqueadas e queimadas. Nós teremos também as dificuldades para se ler, ou seja, não há mais o ensino formal, então poucos são alfabetizados. Com isso, as fontes escritas são desvalorizadas e o direito romano vai ser passado de geração em geração através da linguagem oral. São poucos os reinos em que nós teremos algumas fontes importantes do direito romano. Esses são os reinos em que os próprios bárbaros tomaram a iniciativa de promover compilações de direito romano. Isso vai acontecer no reino ostrogodo, com o Edito de Teodorico, em 500 d.C., com o reino visigodo, o reino de Alarico, em 506, e com o reino dos burgúndios, ou borguinhões, que, liderados por Gondembaldo, vão também elaborar uma compilação em 516. É importante apenas, para a gente fazer uma diferenciação entre essas 3 compilações, que nós entendamos que, em geral, as tribos bárbaras preservaram a aplicação do direito romano aos descendentes de romanos. Ou seja, aos súditos romanos dentro daquele reino se aplicava o direito romano, e aos súditos originais, aos súditos bárbaros, aplicava-se o direito germânico de origem. Então, esse é o princípio da personalidade das leis, que vai reger normalmente a aplicação do direito romano e do direito germânico. No entanto, em alguns poucos reinos, isso não aconteceu. Foi o caso do reino dos vândalos, no norte da África, em que não se admitiu a aplicação do direito romano, e aí eles impuseram a aplicação do seu próprio direito germânico, do direito vândalo. Também aconteceu no reino ostrogodo, mas de uma maneira oposta. Teodorico, com o objetivo de romanizar o seu próprio povo, manda fazer
a compilação, que vai ser chamada de Edito de Teodorico, mas com o objetivo de reger tanto romanos quanto ostrogodos no seu reino. Então, aí, nós não temos a aplicação do princípio da especialidade, pelo menos durante esse período em que Teodorico governa, e também até o seu sucessor mais imediato. Já no reino visigodo, no reino burgúndio, nós seguimos a regra geral, ou seja, aplica-se o direito romano segundo o princípio da personalidade das leis. Então, no reino visigodo, por exemplo, nós teremos Alarico II mandando que se faça uma lei para aplicar aos súditos romanos do seu reino. Dizem, inclusive, que ele almejava convencer os romanos da Gália a se submeter aos seus domínios e não aos domínios dos francos. É interessante a gente perceber, no breviário de Alarico, que nós temos realmente a reunião aí apenas de fontes romanas, mas de constituições imperiais, as leis, e as leges, ou desculpa, as iura, que seriam os textos de doutrina. Por isso, lá na primeira norma, neste corpo estão contidas leis ou textos de ius selecionados do Código Teodosiano ou de diversos livros, como se ordenou, o que se fez no ano 22 do reinado do senhor rei Alarico, por ordem do ilustre barão conde Goiarico. Então, aqui, Alarico mandou reunir tanto as leges, as constituições imperiais, quanto as iura, plural de ius, que aqui designa a jurisprudência, o direito contido nas obras dos jurisconsultos. Apenas como exemplo, a norma 5ª diz: por isso, te convém prover que no teu tribunal não se tente citar ou receber qualquer outra lei ou fórmula do ius, pois, se acaso se fizer isso, será com risco da tua cabeça ou com perda dos bens que se caiba pertencerem-te. É um recado exatamente aos juízes para que acatem as ordens do reino visigodo e não dos reinos próximos, que também tinham por objetivo aumentar os seus domínios e aplicar o seu próprio direito àquelas regiões. Então, nós podemos dizer, para fechar, o direito romano medieval é um direito romano vulgar. Vulgar porque ele não é mais o direito erudito, que era estudado nas escolas de direito. É um direito simplificado, é um direito que passa, inclusive, para a perspectiva dos próprios bárbaros, tanto na aplicação ou até mesmo na elaboração de compilações em que essa influência vai invariavelmente acontecer. E a aplicação do direito romano se dá principalmente a súditos romanos dentro dos reinos bárbaros, em observância ao princípio da personalidade das leis. Já o direito germânico tem, sim, algumas diferenças em relação ao direito romano, já que é o direito trazido pelas tribos bárbaras, mas também é um direito de cunho aplicado apenas pelo princípio da personalidade e de cunho consuetudinário. Então, assim como o direito romano perde boa parte das fontes escritas, no direito germânico nós também teremos ausência quase que total de fontes escritas, até porque a maior parte das tribos germânicas não conhecia a linguagem escrita. É interessante a passagem narrada por Koenig, que diz que antes das invasões, os germânicos eram governados pelo direito primitivo de suas tribos, que se baseava em costumes e memoriais transmitidos por uma tradição puramente oral. Esse livro do Koenig, inclusive, é um livro muito bom, Introdução Histórica ao Direito Privado, e nele haverá essa possibilidade de se narrar com mais detalhes essa pluralidade de direitos existentes durante a Alta Idade Média. O direito germânico exerceu uma influência muito grande na constituição do direito processual vigente durante esse período e também para reger as relações de escambo.
já que ele era um direito muito menos complexo nas relações comerciais do que o próprio direito romano. O direito feudal vai amalgamar tanto características romanas quanto germânicas. Então, ele recebe influência dos dois principais direitos, embora, em geral, as características germânicas estejam mais nítidas. Ele vai se dedicar especificamente a regular os assuntos patrimoniais, ou seja, a relação com a terra e a relação de submissão dos habitantes daquelas terras, chamados vilões, habitantes das vilas. E aí, então, nós teremos a relação de servidão e a relação de vassalagem, sendo regida pelo direito feudal. Nessa relação de vassalagem, nós percebemos que a submissão ela se dá entre pessoas de status mais alto. E, portanto, há a preservação de uma liberdade, mas com apoios mútuos. O rei precisava de apoio militar e, com a relação de vassalagem, se estabelece esse vínculo em que o rei promete proteção e reconhecimento àquele vassalo, mas este, por sua vez, dará apoio militar quando necessário. Já na relação de servidão, nós vemos normalmente se estabelecer entre pessoas de classes mais baixas, como é o caso do senhor feudal em relação àquele que cultiva diretamente a terra e que não vai ter muito a oferecer a não ser a sua própria mão de obra. Tá? O rei exerce a propriedade de todo o reino, o chamado domínio iminente. E os vassalos, os senhores feudais, terão o domínio útil sobre as terras. Esse direito feudal vai ter como instrumento mais importante o estabelecimento dos contratos de servidão, que eram uma cerimônia, uma das poucas cerimônias formais, inclusive, em que o servo jurava obediência ao senhor. Como eu já falei, o feudalismo vai se instalar em épocas diferentes em cada região. Então, nós teremos, por exemplo, o desenvolvimento do feudalismo na Gália, principalmente aí entre os séculos VII e o século XII. Aí nós teremos, inclusive, uma ênfase graças ao Império Carolíngio, ou seja, aquele império que vai ser governado por Carlos Magno, rei dos francos. Na Inglaterra, o feudalismo já vai se instalar um pouquinho mais tarde, principalmente com Guilherme da Normandia. Então, nós temos a instalação desse direito feudal em épocas diferentes e o auge dele também vai ser diferente de região a região. Já o direito canônico seria um único direito aplicado a todos os reinos sem uma diferenciação sensível entre eles. A palavra canônico vem do grego cânon, que era uma vara que media as coisas, que servia de medida, servia de régua. E como então servia de medida, passou a ser utilizado como regra, ou seja, aquela norma que serve de medida de conduta. Por isso, a Igreja Católica vai utilizar a palavra cânon normalmente para designar as regras que foram estabelecidas nos concílios de bispos. O direito canônico reúne diversas fontes. Além dos cânones, nós teremos as normas bíblicas, as decretais, que são normas que vêm do Papa, e também as opiniões dos chamados doutores da Igreja, que são aqueles estudiosos considerados como fontes interpretativas oficiais. O direito canônico vai ser exercido principalmente em razão da difusão ampla do poder religioso dentro de todos aqueles reinos.
A verdade é que a maior parte das tribos germânicas não tinha experiência na sedentarização e no governo. Por isso, eles terão dificuldade em estabelecer o seu poder de maneira ordenada em territórios tão vastos. O uso da igreja é, de certa forma, um auxílio ao exercício desse poder. A igreja mantém a estabilidade política em todas as regiões em que ela permanece. Por isso, se reconhece, inclusive, privilégios eclesiásticos e mesmo o poder de jurisdição da igreja nas diversas áreas dos reinos. Só uma observação, essa jurisdição nada tem a ver com os tribunais da Inquisição, que vão se instalar apenas no período da Baixa Idade Média. O direito canônico também vai adaptar do direito romano a hierarquia interna. E, então, a organização da igreja terá uma larga influência do antigo direito romano, daquele direito romano mais técnico, cujas fontes se perdem em grande parte, mas algumas são mantidas nos mosteiros e serão estudadas, sim, por eclesiásticos durante esse período. Um exemplo interessante do domínio canônico e da aliança desse domínio religioso com o poder temporal é aquele que ocorre com a aliança do reino franco e do papado, especialmente durante o Império Carolíngio. O reino franco vai se formar na Gália. Então, os francos invadem a Gália, região que hoje é a França, e vão consolidar o seu poder ao longo dos séculos VI até mais ou menos aí o século IX, onde a gente vai ter o auge do Reino Franco. Em 484, Clovis, rei dos francos, vai se casar com a princesa de Borgonha e com isso, era uma princesa católica, com isso ele vai ser incentivado à conversão ao cristianismo, o que vai facilitar a aliança com o papado, e essa aliança vai render bons frutos para Clovis, já que, com o apoio do papado, ele consegue derrotar visigodos e borgonheses. Mas o auge do Reino Franco ocorre com Carlos Magno, que vai ser entronado em 768, ou seja, ele se torna rei em 768, mas junto com seu irmão. Mais tarde, ele vai reinar sozinho e vai ampliar os seus domínios. Em 774, ele vai conquistar a região que era dominada pelos lombardos e, em 800, ele será coroado, inclusive, pelo Papa como o imperador do Ocidente, como o imperador do novo Império Romano, o Sacro Império Romano. Esse Sacro Império Romano foi uma tentativa de reerguer um domínio único em toda a Europa, de restabelecer um domínio à semelhança do Império Romano. Mas é claro aqui que é uma comparação até desmedida. Nós temos, nesse império de Carlos Magno, tanto o seu poder temporal quanto o poder religioso da igreja. Carlos Magno é um imperador de extrema importância, não apenas por ter expandido os seus territórios, mas também por uma reviravolta na cultura medieval europeia, já que ele vai se preocupar com a preservação da cultura greco-romana, com a construção de escolas, com o restabelecimento de um sistema de medidas, de um sistema monetário. Então, a gente percebe que o Reino Franco realmente alcança o seu auge durante esse período. Com a morte de Carlos Magno, seu filho, Luís, vai ocupar o trono, mas por um período muito breve, já que com a sua morte o império será dividido e em 843 nós teremos 3 impérios francos, 3 reinos
que vão ser divididos entre Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico. Lotário era o descendente direto de Luís e deveria ter herdado o trono, mas os seus meio-irmãos acabaram reivindicando os territórios e impedindo que ele exercesse um poder absoluto. Bem, é isso. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Mais tarde, nós veremos o direito medieval na Baixa Idade Média. Até logo.